preocupado com o outro, com o que o outro vai pensar, o que o outro vai falar. Então, a gente se preocupa tanto com o outro que a gente se cobra demais. Na questão de vocês, na questão da postura, mas toda uma avaliação. Sabe, tá, a postura da pessoa tá assim, mas como tá os outros movimentos dela? Uhum. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Saúde, o seu episódio sobre saúde e bem-estar. Promovido pela Mobilitar Salute e apresentado por mim, Diogo Scalon. E por mim, Marina Leão. O nosso podcast de hoje tem um apoio da floricultura Calanchoe, que transforma cada presente em um momento especial. Localizada no coração de Estância Velha, a Calanchoe se destaca pelo atendimento personalizado e pela equipe experiente, e pela paixão em criar arranjos florais que expressam sentimentos e emoções. Se você busca flores frescas, buquês exclusivos, cestas de presente encantadoras ou plantas que trazem vida e alegria, a Calanchoe é o lugar certo. E para celebrar o mês da mulher, mês de março, a Calanchoe preparou ofertas especiais que vão te surpreender. Não perca tempo e aproveite o cupom de desconto da Mobilitar para presentear com flores e tornar o mês ainda mais florido. A Calanchoe está bacana. Oferecimentos, né, no podcast. Já foi lá? Ainda não. Então vale Eu a pena. tenho que ir. Nós vamos fazer um podcast lá de É verdade, lá com as plantas lá. Vou adorar. É muito legal. Gravar embaixo das samambaias. Bom, mas aqui nós temos hoje uma convidada Então, muito legal, conversar com ela. é uma convidada. Eu acho que quase todos os meus convidados que vieram aqui vão ter vindo. A gente vai ter se conhecido por um episódio de travamento de coluna. Porque é incrível, né? Todos que eu convido eu conheço porque já travou a coluna. A Bruna não é diferente disso. Infelizmente, mas felizmente, né? Todos eu acho que vêm já resolveram suas questões de coluna. Mas então a Bruna é formada em psicologia, né, pela Universidade Fevale. Exatamente. E em TCC, terapia cognitivo-comportamental e terapia do esquema. E a gente se conhece porque a Bruna realmente foi minha paciente já e foi minha praticante de Pilates. E me levou para uma seita e eu levei ela para outra seita, né? Ela me levou para a seita do CrossFit e eu levei ela para a seita do Pilates. Mas te apresenta aí um pouquinho para o pessoal, fala um pouquinho de ti, da tua experiência. Claro. Então, muito prazer, pessoal. Eu sou a Bruna. Como a Marina disse, sou formada pela Fevale. Tenho especialização em TCC e terapia do esquema e prática baseada em evidências. Estou atualmente cursando a especialização em perícias. Temos uma longa caminhada já de atendimentos. Temos muita experiência com atendimento em mulheres. Já trabalhei na delegacia da mulher. Já trabalhei com atendimentos no geral, sociais e particular. Como que é o nome da casa aquela do menor infrator? Não? Isso, É. solar, o abrigo É isso solar. que chama casa do menor Menor infrator. infrator. Sim, também já fiz parte do abrigo, né, auxiliando ali os menores infratores. E isso, agora continuamos na prática clínica. E isso aí. E no Exatamente. CrossFit. E no CrossFit, bastante. Bom, e o que a gente vai falar hoje? Eu acho que na área da psicologia a gente pode, né, falar um monte de coisas, né? Exatamente. Mas algumas coisas eu acho que vêm do nosso cotidiano, né? Eu e o Diogo, a gente conversando também, acho que a gente tem vivido isso bastante desde que a clínica abriu, né, Diogo? Da gente estar sempre correndo atrás de muitas coisas. Eu acho que é o dia a dia de muitas pessoas, né? Como é que a gente poderia, assim, gerenciar um pouco melhor essa ansiedade que a gente cria, porque parece que a gente nunca vai terminar de fazer um milhão de coisas que a gente tem para fazer, né? Aquela sensação de não conseguir parar e fazer alguma coisa, fazer um nada, né? E se sentir assim, entre aspas, quase que culpado por não estar fazendo nada. O que acontece? Eu acho que a primeira coisa importante a se falar é que a ansiedade ela é uma emoção. Ela é uma emoção, inclusive, considerada primária por estudos recentes. Então, vocês sabem divertidamente, como estava assim, nasceu a Riley, estava sendo criado, a ansiedade estava lá. E a gente precisa da ansiedade. Se a gente não tiver ansiedade, a gente não levanta da cama de manhã. Então, a gente precisa desse sentimento num nível pequeno. Quando a gente já começa com muitos pensamentos intrusivos, de não conseguir parar, de estar sempre correndo atrás, essa ansiedade já passou.
no nível, entre aspas, considerado normal. Uhum. Então aí a gente precisa organizar o que está aumentando essa ansiedade, né? Organização, rotina, agenda, um detox de telas, assim, ajuda muito nessas questões, porque quando tu não visualiza o que tem para fazer, assim, por exemplo, tu não anota, a tua cabeça vai te bombardear, que tu tá com 1 trilhão de coisas para fazer e às vezes tu só tá com 5 coisas para fazer. Uhum. Então, dentro disso, assim. Um pensamento vai puxando o outro e tu já... Exatamente. Então a sugestão seria colocar as coisas no papel, tipo isso, né? Sim, porque quanto mais tu visualizar, mais o teu cérebro consegue trabalhar com o Dá concreto. aquela sensação de acalmar a cabeça, né? Quando tu escreve lá e olha assim, ah, não, tá, vou Exatamente. fazer isso, aquilo, dá um... Exatamente. Por duas coisas, né? Porque primeiro, quando tu escreve à mão, a punho, tu usa todo o teu cérebro para isso. Então, automaticamente, isso já é um calmante. E o trabalho teu cognitivo, então tu consegue olhar para aquilo ali e entender, tá bom? Calma. Calma, respira. Isso aí Respira. são coisas que acontecem, acho que é bem normal, ou na verdade a gente acaba gastando muita energia quando, por exemplo, agora nós estamos aqui conversando e eu lembro de alguma coisa que, um exemplo bem bobo, eu tenho que comprar algum objeto, alguma coisa para minha casa e no supermercado. E eu vou ficar pensando, enquanto a gente não terminar a nossa conversa aqui, eu vou ficar pensando nisso, né? Se eu pegar e colocar e escrever aqui, aí eu paro de gastar energia pensando nisso porque já está registrado, né? Então, acho que é Também. uma das formas de a gente gerenciar a nossa agenda, o nosso tempo, anotando realmente. Depois que eu peguei essa prática, isso melhorou muito, né? Mas, eventualmente, essas pendências a gente nunca acaba, né? É verdade. Porque Sempre vão ter coisas pra fazer, né? quando tu termina uma pendência, é que aquela mandar um e-mail, né? Então, se eu mando um e-mail, é uma pendência mandar um e-mail para alguém. Mas a outra pessoa vai responder, então essa pendência continua. Se alimenta. Se alimenta, né? Então, é uma coisa que, se a gente não cuidar, realmente a gente vai ficar sempre carregando pedra, enxugando gelo, como se fala, né? Exatamente. E sobrecarregando até o teu cognitivo, a tua memória. Porque tudo que tu tem pra fazer, tu guarda na tua memória de trabalho. No momento que tu transfere isso, tu liberou espaço. É que nem o computador. Tu apagou o que não precisa, liberou espaço. A questão de multitarefas que somos obrigados a fazer nesse mundo contemporâneo que a gente está abrir várias janelas de Várias abas no abas, Windows. daí, às vezes o computador ele para, né? Exatamente. Então essa é uma coisa que uma analogia que a gente acho que é importante a gente fazer. E eu também. acho que as redes sociais, enfim, a gente se compara muito porque parece que tá todo mundo fazendo muito, né? E tu acaba se comparando e vendo assim, pô, se eu sentar aqui e ficar olhando uma série, enquanto eu tô fazendo isso, o resto do mundo tá trabalhando e tá lá na minha frente, né? Eu acho que a gente tem essa comparação de talvez às vezes não enxergar até o nossa própria evolução, nossas próprias conquistas e sucessos diários, né? A gente acha que não aquela coisa de curtir a travessia, né, o caminho. Exatamente. Isso é uma questão muito importante, assim, e chega muito para nós e para atendimento, porque hoje tudo é comparação, né? Exatamente tudo. Então, exatamente como tu disse, às vezes, precisei descansar, vou me sentir culpada por isso, porque daí eu vi a fulana que tá postando o que tá fazendo. Mas a rede social é uma vitrine. A fulana pode estar só postando também, não estar Quem sabe fazendo. que ela fez isso ou não. Exatamente. Então ali a gente mostra o que a gente quer, mas se coloca uma comparação em cima disso. Isso com tudo, assim, com aparência, com afazeres, com aprendizagem, com tudo. E isso é uma questão bem importante, assim, que a gente tá tentando com todo mundo que chega até nós, que se modifique isso. Até não faz muito tempo eu tive uma atendida que veio com essa questão, mas daí a comparação dela era com o corpo, né? E querendo ou não, a gente tenta sempre colocar tudo o mais visual possível para ser mais fácil cognitivamente. E o que existe mais visual? Ficar o tempo inteiro no celular. Rolando tela. Exatamente. Então a gente combinou dela fazer um mural, assim, na primeira coisa que ela enxergasse de manhã. Na casa ela dorme de lado, a primeira coisa que ela olha é a parede. Ela botou um mural naquela parede de como ela estaria, o que ela queria mudar no corpo dela. Ela montou o mural dela. A primeira coisa que ela enxerga é o mural dela. Tipo assim, quando ela acorda, a primeira visão que ela tem é desse mural da pessoa que ela quer se tornar. Isso? Exatamente.
tudo sempre comparado a ela. Ah, no passado eu estava assim, eu quero mudar isso. Então, beleza. Aqui eu quero chegar. A comparação nunca é os outros, nunca é a rede social. Então, isso que é importante, assim, é também curtir o caminho, mas comparar só contigo mesmo. Porque a tua evolução é diferente da do outro, as tuas conquistas vão ser diferentes das do outro e assim por diante. Isso numa pessoa que não tem desconforto. A gente chegou nesse ponto aí porque a ideia de ter essa preocupação com o que é externo, né? Eu percebo isso também em alguns pacientes com dor de lombar, dor no joelho, que querem voltar a fazer essas atividades, e se sentem parados, né? Se sentem que assim, não estou produzindo ou não estou me divertindo indo jogar uma bola, né? Então, porque eu estou com uma lesão, né? E essa frustração, acho que de ver os outros jogando, também causa esse desconforto, né, para o nosso paciente, né? E eu acho que acaba agravando, né, ou cronificando ainda mais uma dor na coluna, né? Uma dor no joelho, uma dor no quadril. Sim, atingir o emocional e o social, né? A socialização e o... Isso quando a gente está falando de alguém que está com alguma lesão, com algum desconforto em si. Exatamente. Até porque hoje em dia, querendo ou não, a gente tem. Não é uma mitificação, mas é tipo um rebaixamento, assim, da questão. Então, por exemplo, você tá com uma lesão. Por exemplo, os colegas do futebol podem dizer, a dor é psicológica. Pode vir jogar, vai ficar tudo bem. Ah, para de frescura, tipo assim. Exatamente. Então, existe uma pressão social também para que tu tenha esse rendimento esperado pelos outros, de acordo com a expectativa que os outros colocam em ti. E isso também é um problema, tanto para nós quanto para vocês, porque as pessoas não respeitam os limites delas. E isso vira uma bola de neve, só vai piorando. Eu costumo dizer que é tirar a casquinha do curativo, assim, quando tu machucou, fez um corte, né, cria uma casquinha. Aí, só que se tu ficar o tempo inteiro lá tirando a casquinha, nunca vai cicatrizar, né? E às vezes é o que vai acontecendo. Mas é difícil de gerenciar isso, né? Principalmente com atletas, assim, falar para a pessoa, ela vai ter que mudar ou ela vai ter que adaptar alguma coisa, assim, não é tão fácil psicologicamente, né, de gerenciar. Mas é necessário, é respeitar o processo, né? É um processo, todo mundo está sujeito a isso, e respeitar a si mesmo e ao processo. E aí vai para o jogo, né? Muitas vezes vão de forma antecipada, vão fazer alguma atividade, só que vão se protegendo, e aí eles acabam fazendo um trabalho mal adaptativo na hora do jogo, e vem com, assim, não rendeu na atividade, vem com outros locais de dor, né? Então, porque não estavam preparados ainda, né? E insistem em antecipar. Né? Mas aí depois, quando está no momento que já não tem mais lesão, que já está preparado, acontece de muitas vezes os nossos pacientes fazem atividade aqui, ou quando a gente vai para a quadra e faz atividade, sem ter a preocupação do jogo, fazem os movimentos corretos e não sentem nada, mas quando vão para a partida, ficam com aquela coisa ainda pensando. É que é doloroso, né? Quando tu se machuca e precisa parar, é doloroso, é uma dor, é um sofrimento ali. E daí, aí bate a ansiedade. E se acontecer de novo? E daí a ansiedade, querendo ou não, ela te traz sintomas físicos também. Ela é uma emoção e ela traz sintomas físicos. Então, automaticamente essa ansiedade vai aumentar e ele vai ficar, então não vou fazer. E a gente vê muito também que nem bater pênalti, né? Ou, assim, aí a gente fala de campeonatos, assim, mas quando é aquele último lance e o jogador, ele tecnicamente, fisicamente, ele é um dos melhores em campo, mas ele vai bater o último pênalti e bate aquela insegurança e muitas vezes ele pede para trocar, né? Ele pede para não bater o pênalti, assim, ou geralmente os técnicos já organizam para colocar aquele jogador que às vezes tecnicamente não é o melhor, mas é o mais emocionalmente mais seguro para bater o último pênalti, né? A gente vê bastante isso nos esportes, assim, o quanto a parte emocional na vida e no esporte ela é importante em momentos muito decisivos, né? Assim. Exatamente. A inteligência emocional, ela deveria ser ensinada nas escolas. Deveria estar no currículo escolar, né? Exatamente. Porque é justamente como tu disse, ele pode ser o melhor do mundo. Se ele tiver uma desregulação ali, ele vai errar. Ou talvez não erre, mas ele vai estar muito mais suscetível ao erro. Eu li esse verão o livro Tênis, o Jogo Interno, né? Agora o autor eu não me recordo. E é justamente isso, na hora da atenção, na hora de pensar no movimento,
só o fato de pensar no movimento acaba fazendo essa alteração do movimento em si, né? E uma das coisas que que ele traz também, na hora de tu aquecer, fazer o aquecimento, tanto no beach tênis, no tênis, enfim, é para aquecer, não para tentar acertar o movimento, porque tentar acertar o movimento, isso foi feito nos treinos, né? E aí quando tu chega lá assim e tá no aquecimento, e aí começa, acho que até mudou um pouco o assunto, né? Mas quando a gente começou a trabalhar o aquecimento e pensar que tá errando, daí o atleta já começa a pensar, hoje eu tô ruim. Hoje eu estou jogando mal. Tipo, hoje não é meu dia. Hoje não é meu dia, né? Que na verdade ele não é o momento de ele estar pensando, ele só tinha que estar aquecendo. Sim. Porque ele treinou lá, ele sabe fazer o movimento. E isso é bem comum acontecer em vários atletas, né? Exato. E é aí que entra a TCC, né? Maravilhosa. Tudo que tu pensa gera uma emoção. Dependendo daquela emoção, vai gerar muito mais pensamentos e um comportamento. Então, isso é um sistema que se retroalimenta, assim. Quanto maior a ansiedade fica, mais pensamentos intrusivos tu vai ficar. E pensamentos ruins, daí, hoje não é Não meu dia, não tá bom, consigo. não vou conseguir, é melhor eu nem jogar, então, e isso vai se retroalimentando. Então, tu precisa da inteligência emocional, desse controle emocional, porque se tu controlar essa emoção, tu controlou a tua cabeça. Automaticamente, tu controlou o teu comportamento. Então, tu vai conseguir prestar mais atenção em como tu vai fazer o movimento. E isso aí é justamente quando retorna a uma lesão, né? Se tu já vai naquela dividida lá, pensando que Vai se machucar? pode se machucar, foi uma coisa semelhante, né? E aí, então, não faz o movimento correto. Exatamente. Mas eu acho que a gente também não está preparado, não. Mas parece que a gente não pode errar na vida, né? Eu acho que a gente tem um perfeccionismo muito grande, se cobra muito, que a gente acha que a gente não pode errar, quando na verdade a gente vai errar. Eu digo que até nos nossos tratamentos fisioterapêuticos, eu trabalho para errar o menos possível com os meus pacientes. Porque a gente tenta, né, com as nossas abordagens, nossas terapias, a gente não tem garantia de que a gente vai ter uma solução 100%, né? A gente tenta... Nenhum estudo é 100%. Nada é 100%. A gente tenta errar o menos possível. Mas como a gente se cobra a isso, é um negócio do erro, e se a gente erra, parece que a gente cometeu um crime, né? Assim, quando na verdade é natural de todo mundo, né? Exatamente. E aí a gente volta na questão da comparação. Tipo assim, hoje a gente tem uma exposição enorme. Qualquer mínima coisa que cai na internet entra pro cancelamento e todo mundo da sua casa, de milhões de anos-luz de distância, julga outra pessoa. E é justamente isso. Quando a gente erra, a gente não tá. A gente tá preocupado com o outro, com o que o outro vai pensar, o que o outro vai falar. Então, a gente se preocupa tanto com o outro que a gente se cobra demais. É um ciclo. Exatamente. E quando a gente fala em postura, né? Muitas das vezes a gente pensa qual é a postura correta, né? Dentro da biomecânica, a gente não pode dizer que existe uma postura correta, né? Mas a gente sabe que a postura às vezes é muito mais comportamental do que propriamente uma alteração postural que poderia causar alguma doença grave, alguma lesão, algum desconforto, dor, enfim, né? E então, assim, muitas vezes a forma como a gente está posicionado, ela pode falar mais do nosso comportamento, mais da nossa personalidade do que propriamente uma alteração postural, né? O corpo fala. Com certeza, o corpo fala. O que eu sempre digo, assim, o corpo sempre vai falar tudo que a gente está sentindo. Então, por exemplo, a gente vê por aí várias e várias dicas e cursos e afins, por exemplo, quando tu vai fazer uma entrevista de emprego, de como tu tem que estar posturado para transmitir tal sentimento, e enfim, gestos e tudo mais. Mas a tua emoção, ela vai transparecer. Então, por exemplo, eu posso chegar aqui completamente posturada, vocês olharem para mim e dizer, nossa, como a Bruna tá confiante, mas na realidade eu tô tão ansiosa que eu tô travada. Que tu te bloqueou naquela posição, é isso? Então, isso tudo o corpo fala, sabe? Todos os movimentos, eles estão falando como a gente está se sentindo. Tanto que, claro, cada indivíduo é um indivíduo, mas a gente pode observar num geral, assim, quando uma pessoa tá triste, ela fica mais caída. Uhum. E a gente percebe isso. E assim, por diante, quando tá feliz, ela fica mais aberta. E assim vai, então, tudo fala. Não só o que auxilia também na questão de vocês, na questão da postura, mas toda uma avaliação.
Sabe, tá, a postura da pessoa tá assim, mas como tá os outros movimentos dela? Uhum. E assim vai indo. Ali a gente vai vendo as seguranças, as inseguranças e afins. E os perfis comportamentais, né? Que nem cada um, acho que entre nós três aqui, cada um é diferente um do outro no jeito de. Tu brincou que tu é a devagar, né, no teu relacionamento. No meu, eu sou a ligada no 220, que eu já acordo, tu também, né, Diogo? Acorda já assim, eu já acordo escutando, enquanto eu tô escovando os dentes, eu vou escutando o podcast, e a minha cabeça já tá assim, nananã, já tá... E tem pessoas que às vezes de manhã acordam e assim, até que liga o motor, vamos dizer assim, né, leva um tempo, assim, mas são perfis diferentes, né? E no meu relacionamento eu sou a ligada no 220, a minha namorada é a que demora um tempinho até pegar no tranco, assim. E no início a gente acha estranho e às vezes cria até, parece, enfim, algumas desavenças porque cada um tem o seu jeito. Mas eu acho que foi uma frase que tu mesmo me disse, né? Que são, na verdade, duas pessoas que estão ensinando uma a outra maneiras diferentes de comportamento, né? Exatamente. Então, o devagar, mais devagar dela me acalma e me faz ficar um pouquinho mais devagar, e o meu acelerado dá uma acelerada nela. Então, a gente se equilibra. Isso é bem comum nos relacionamentos, assim, enfim. Não só de relacionamento romântico, mas familiar, amigos também, eu acho, né? É bem comum, assim. Até tem uma piada que a gente brinca que geralmente um caso com o outro, né? Mas isso é normal nos relacionamentos porque a gente vai atrair pessoas pro nosso, pra nossa volta, pro nosso meio. Claro, a família a gente não escolhe. A gente cai ali. Eu digo, são os incontornáveis, né? O livro que eu li do Thiago Brunet, especialista em pessoas, os familiares são incontornáveis. Não tem como tu não conviver, né? Exatamente. Tu Fazem só parte da tua vida. aprende a conviver com eles. Mas as pessoas que tu escolhe para estarem ao teu redor, tu escolheu por um motivo. Ou elas te completam, ou são o que te faltam, e assim por diante. Mas algum bem elas te fazem, senão elas não estariam ali. E isso, às vezes as pessoas se retroalimentam, às vezes não sempre elas estão se ensinando, né? Muitas vezes, que nem tu disse mesmo, tem coisas que talvez a tua namorada precisa ser mais acelerada. Então ela consegue se espelhar nesse comportamento e vice-versa. Ter a consciência de como é que tu lida com os teus sentimentos faz com que tu possa ser mais acelerado em determinado momento, ser mais calmo em outro. Às vezes, até a raiva, ela é importante, né? A gente ter raiva é importante para daqui a pouco conseguir fazer, ou voltando para o atleta, né? Em algum momento o atleta tem que ter um sentimento Aquela de raiva, gana, né? aquela gana de ganhar um jogo, de correr uns metros a mais, um pouquinho mais acelerado, né? Ou mesmo no treinamento, né? Vocês no CrossFit, eu Sim, na tem funcional que. lá. Na força do ódio que a gente brinca, Na né? A força do frase ódio. clássica. E realmente, às vezes é na força do ódio mesmo. mesmo. Nem sempre a gente tem vontade de fazer uma atividade, né? Mas a gente sabe o benefício que é lá adiante. Né? Então, acho que ódio, força. Mas eu acho que é saber canalizar essas emoções, né? Eu acho que aí entra a terapia e que a gente muitas vezes não sabe canalizar essas emoções, que é onde a gente entra em, vamos dizer que em certos perigos, porque a gente às vezes desconta nas pessoas emoções ou coisas nossas, porque a gente não está canalizando, né? E aí eu acho que entra muito bem o teu trabalho. Eu sempre digo, eu já fiz terapia por um bom tempo, e para mim foi um divisor de águas na minha vida. Foi o antes e o depois da terapia. Tanto que eu sempre oriento, sempre indico para as pessoas que é conseguir ter clareza do que a gente está passando, do que a gente sente e organizar as nossas emoções. Eu acho que a vida anda muito melhor quando a gente faz essa organização, que nem tu falou do papel, de colocar as coisas das tarefas, mas assim, colocar os sentimentos no papel, né, também. A gente tem uma tarefinha de casa, assim, que a gente passa para os atendidos, que é justamente um diário. A gente fazer um diário, sentar lá, hoje eu senti isso em tal situação. Escrever para começar a entender também, porque justamente a gente precisa oscilar por todas as emoções, não existe emoção ruim, assim. Isso até é um estigma muito grande que colocam as emoções numa caixinha do bom e do ruim. Tá na caixinha do ruim, tu não pode sentir. Tipo, não posso sentir raiva, não posso ficar indignado, não posso... Pode sim, tá certo. Tu precisa, para ser saudável, tu precisa sentir todas as emoções e oscilar durante o dia, durante os dias, semanas, meses, tá tudo certo. E justamente isso, assim, precisa desse impulso e principalmente desse conhecimento. Porque tendo conhecimento, tu consegue ter disciplina. Senão, tu acaba se deixando levar por essas emoções e acaba tendo atitudes que nem tu disse, né? Por exemplo, de descontar. É uma atitude disfuncional, não é legal, vai trazer prejuízo para essa pessoa.
Sim, geralmente são pessoas próximas da gente que a gente acaba descontando, né? Familiares, no relacionamento. Difícil a gente descontar em alguém que a gente não. Tem isso. gente que desconta na alimentação, É, né? não, isso é No verdade. álcool, né? E tem gente também, aquelas pessoas às vezes que são mal-humoradas, vamos dizer assim, sabe? Tu vai em algum estabelecimento, uma coisa assim, uma pessoa que vai te atender, tá com aquela cara Oi. assim, que vai te... Só falta te morder. Tu diz, não, tá bom, já tô saindo. É bem comum, né? Que talvez não estão gerenciando bem as suas emoções, né? E acabam descontando nas pessoas, assim. Eu sempre digo, acho que eu tento ser educada com a pessoa, porque talvez ela esteja passando por momentos ruins. E eu acho que se a gente responde de uma maneira também agressiva, aí sim vira aí vira briga de cachorro mesmo, né? E às vezes eu tento ser super simpática e às vezes tu destrava a pessoa quando tu é assim, né? Porque daí ela vê que tu teve empatia, que ela não tava legal, talvez. É que o que acontece? Isso também é uma. Gente, tudo é técnica. Tudo na vida é técnica psicológica. Isso também é uma técnica, porque tu tá mostrando pra essa pessoa que tem outro jeito de funcionar. E que tá tudo bem. Então é justamente isso, porque no momento que tu entra no impasse, tu também te desregulou, também saiu ali do teu lugar, e daí, querendo ou não, se a outra pessoa tá errada, tu também entra como errado. Ali tu Sim, também tu perdeu a respondeu razão. da mesma maneira que ela, entre aspas. Exatamente. E se tu consegue te entender, entender o que tu tá sentindo, o que tu tá pensando, regular isso e mostrar pra essa pessoa, olha só, tipo, tu não tá falando, mas tu tá mostrando com as tuas ações, com as tuas palavras, que tem outro jeito de funcionar. E tá tudo bem. Essa semana eu fiz uma postagem que, assim, sem objetivo nenhum, eu nem sabia que nós íamos falar sobre isso, né? Mas eu postei uma foto, assim, que eu tava um pouco triste, assim, né? Não tava no meu dia bom, assim, né? E coloquei uma frase, assim, que não tava tudo bem, que nem sempre tá tudo certo, mas que tá tudo bem, né? Tá E tudo aí, bem, não tá tudo bem. e se me perguntarem se está bem, eu vou dizer que está bem, porque eu sei que depois ia passar aquilo ali, né? E até fiquei surpreso, porque muitas pessoas vieram perguntar se estava tudo certo, né? Se mostraram preocupação, mas realmente estava tudo bem, porque não estava bem, mas estava tudo bem, né? Então, porque por um tempo, um processo atrás, eu também fiz terapia, né? A gente está fazendo agora, de graça. A gente aproveita. A gente aproveita, né? Então a gente aproveita para aprender e também para fazer terapia. Mas eu aprendi, né, com a minha psicóloga, a Kátia Biel, e que arrumar nossas gavetas é importante. Ela sempre falava, arruma tua gaveta. Pro que acontecer, se tiver organizado a tua gaveta, vai tá bem. Então foi isso. Eu sabia que tinha coisas que não estavam acontecendo, o áudio daqui não estava funcionando direito, né? E aquela coisa que foi a gota d'água, né? E aí então eu sabia que depois, calma que vai resolver, né? A gente consegue resolver É depois. só um momento, né, um dia que não tava legal. E tem dias que não vai estar legal mesmo, né? Exatamente. E tá tudo bem. E tu conseguiu fazer isso porque a tua gaveta tava organizada. Sim, exatamente. Senão tu podia sair dando patada aqui em todo mundo, tocar microfone na cabeça de uns aqui. Então, Mas é uma questão que até é comum na minha prática com os pacientes, às vezes aqueles pacientes que precisam ser encaminhados para terapia, tem questões importantes que eles trazem às vezes, mas que muitas vezes eles não conseguem encarar a terapia. Ou eles sabem que talvez a terapia ajudaria, mas eles não conseguem encarar porque ela é muito dolorida. Como é que a gente às vezes ajuda essas pessoas ou encaminha? O que que acontece? Uma fala muito comum, assim, dentre os psicólogos é dizer que vai ser doloroso, mas vai ser bom. Eu discordo um pouco disso, porque tu pode ir seguindo o ritmo da pessoa que tu está atendendo. Então, tu pode ir dosando esse doloroso, sabe? Claro, vai virar um processo mais longo, com certeza, mas a pessoa vai ficar melhor. Assim, tu pode ir puxando aos poucos e trabalhando conforme ela vai expressando também, pra mim tá bom, pra mim tá ruim, assim, tá doido demais. Tu não precisa ativar sofrimentos assim do nada. Vamos ativar e vamos trabalhar. Não, calma, respira. As coisas podem ser feitas com calma. Acontece sim, às vezes as pessoas estarem com muita fuga, assim, terem evoluído muito, chegar no momento de precisar trabalhar uma coisa muito importante
e elas não Quer quiserem. fugir. Quer fugir. Acontece, com certeza. Mas, no geral, a gente consegue ir indo com calma e respeitando todos os limites. Então, eu acho que essa não é uma frase muito correta por isso, sabe? Porque nenhum profissional vai chegar botando o dedo na ferida. É que nem a trabalhando pessoa dentro começar a dos fazer exercício físico, quem nunca fez na vida, né? Ela não vai começar se loqueando lá no CrossFit, como a gente brinca, né? Ela vai chegar lá se pendurando na barra lá, fazendo... Ela vai começar gradativo, acho que funciona tipo nesse sentido. Aí tu vai por Exatamente. partes, comendo pelas beiradas, devagarinho, isso. Exatamente. Aí a gente já tem uma pessoa com uma resistência que não quer encarar a si mesmo. Porque a terapia é isso, é tu ir lá e toda semana tu tá de frente contigo. E daí a gente já tem muitos estigmas por cima, ainda coloca esse doloroso, acho que fica complicado pra nós, Deixa sabe? mais barrado ainda. Ou aquela frase, eu não preciso de terapia, né? Essa a gente escuta direto, né? Assim, aí que tu pensa, não, realmente, essa é a pessoa que mais precisa. de terapia. Eu ia comentar alguma coisa agora, que daí depois mudou o assunto ali, mas é em relação à questão de terapia e a questão do paciente com dor, né? Voltando, né? Porque a gente às vezes percebe, né? Quando a gente fala do conceito de dor, né? Em relação à dor, tanto ela é sensitiva, né? A gente tem que ter uma localização, né? E também é emocional, né? Um sentimento, né? Que vai, então, elas juntas vão ser o estímulo para a pessoa perceber a dor, né? Não significa que tenha uma lesão, não significa que tenha uma disfunção, mas tem um estímulo que causa isso, né? Sim. Poderia ter tido uma dor, poderia ter tido uma lesão e agora está cicatrizado, está tudo bem. Mas esse sentimento, quando a pessoa, a gente comentou já em outros podcasts, né? A pessoa com um processo depressivo, né? Também vai potencializar a questão da dor, né? Isso é comum. E eu não sei se tu já recebeu alguma pessoa que está sofrendo uma dor física, né, e que tu teve que ressignificar esse tipo de sentimento. A própria fibromialgia é uma bem comum, até de dor crônica que a gente tem. Já recebi, sim. Como é que eu posso dizer? A pessoa também, por todo o quadro emocional, a dor não era no nível que ela relatava ser. Então, ela via aquela dor num 10 e aquela dor estava no 5. E aquela dor estava sendo tratada na medicina, né? E foi encaminhado por conta disso. Porque estava fazendo todo o possível. Ele estava num quadro depressivo, então essa dor aumentava muito. Porque ele tinha uma dor emocional também. Tipo assim, desproporcional ao que ele apresentava como lesão nos tecidos. Exatamente, nesse sentido, assim. Nesse sentido. Então, estava sendo feito tudo que podia ser feito. E ali dentro dos meios de fisioterapia e medicina estavam sendo vendo, mas espera aí, isso não deveria estar num 10. E para ele tá num 10, então vamos olhar outro meio. E daí justamente, assim, cuidando do emocional, faltava esse cuidado, assim, de prestar atenção, de se munir de conhecimento, de técnicas, né? Então ele foi percebendo que cuidando de si mesmo, né? Ele melhorou muito da... Exatamente, do corpo como um todo. Porque não adianta cuidar dele só, tô na dor no pé. Vai cuidar só do pé. Exatamente, não, tu cuida de um todo. Porque é tudo integrado, não tem o que fazer. E daí dentro disso ele foi observando que realmente a dor dele estava no 5. E que ela, inclusive, estava menos porque estava melhorando com o tratamento. Ele catastrofizou, no caso, muito a dor essa dele. Sim. E outra coisa que a gente também interessa e a gente ficou sabendo, né, que tu não trabalha... sabendo. Como que a gente ficou sabendo? Eu pensei, lá vem, o que ele vai falar? Vozes da minha cabeça. Que tu também não trabalha só com a psicologia, né? A gente é de tudo um pouco, né? Tem um outro papel aí de empresária. Exatamente. Tudo que dá a gente se mete, né? Um pouco. A gente tenta de tudo. Primeiro a gente aceita, depois a gente vê como é que faz, né? Exatamente. E por aí vai. É do tipo, não sei fazer, mas eu vou dar um jeito, eu vou aprender, eu vou fazer. Exatamente. É uma história até bem bonitinha, assim. A minha avó sempre morou no interior. E a minha avó teve 12 filhos. E a gente sempre tentou manter a família unida. Então, a árvore genealógica é enorme. Ela teve 12 filhos.
Cada filho teve, Bom. em média, 2, 3 filhos. Um almocinho de domingo, 50 Sim. pessoas. Muito mais. Eu lembro até hoje, no ensino médio, pediram pra gente fazer uma árvore genealógica, assim, e não podia ser em cartolina. Tinha que ser em folhinha 4 colado. A minha, assim, deu umas 8 folhinhas. Aí, enfim, a minha avó foi envelhecendo, né? Ela chegou a falecer, infelizmente. E a família, assim, não quis perder o contato com aquele lugar que representava tanto pra gente. Então, aquele lugar foi comprado pela minha família ali, o núcleo, né? Mãe, pai Uhum. e afins. E foi, assim, montado no acaso, casinhas que começaram a ser alugadas e virou uma pousada e deu certo. Foi indo devagarinho, né? Foi indo. Hoje a gente tem o rancho costeiro, então com muito amor e carinho, em Porto Xavier. São cabanas, então. Cabanas. Uhum. Pra tratar a terapia também faz parte, né? Assim, viajar, fazer esses, né? Exatamente, ver novos horizontes, respirar um ar fresco no meio da natureza. Mas aí é tu que toma frente disso tudo? Sim, eu que tomo a frente, eu que fiquei responsável por isso, assim, estou responsável até hoje. E seguimos. São quantas cabanas lá? São 10 cabanas. Olha, várias, né? Várias. E fica na beira de um rio, né? Eu acho que Fica vi na nas beira fotos. do Rio Uruguai. Olha aí. A gente pode fazer Um podcast no barco lá. É bem bonito o cenário, ia ser bonito. Viu? Uhum. Vai dar nós caindo no barquinho. Isso aí. Bruna, eu queria te agradecer, porque foi muito bom conversar contigo mais uma vez. A gente já conversou fora daqui, né? E muito bom a gente ter aqui, tomar teu tempo, né? Mas pra gente trazer um pouquinho de saúde, né? Porque não é só a saúde física, a saúde emocional é muito... elas andam juntas, não tem como diferenciar uma da outra, né? E tu trouxe isso para nós, né? Tanto para nós, para nossa audiência aí. Então, espero que o pessoal tenha aprovado. E quem quiser te encontrar ou até te procurar para um atendimento, onde tu tá atendendo? É aqui no centro, né? Tu me disse. É, ali no centro, eu tô atendendo na Clínica Pono, no centro de Novo Hamburgo. Quem quiser é só entrar no meu Instagram, @psicólogaBrunaC. Então, quem quiser conhecer o meu trabalho. E é só chamar, marcar um horário, a gente encaixa. Uhum. Sempre abre um espaço na agenda. Terapia é bom para todo mundo, né? Exatamente. E eu que agradeço vocês pelo convite. É ótimo estar aqui, é ótimo estar conversando. Muito obrigada. A gente que aprende mais ainda até, né, Diogo? Cada episódio a gente fica mais... A gente aprende, a gente faz as nossas terapias, arruma nossas gavetas. Exatamente. Troca muito conhecimento e experiência. Obrigada, Bruno, pela presença de novo. Obrigada. Eu que agradeço vocês. Muito obrigada. E quem sabe a pelo gente se convite. vê adiante mais episódios, né? Com certeza. Então, um abraço pro pessoal que nos escutou aí, né? E quem tá pensando assim, acho que eu preciso organizar minhas gavetas, né? Procure organizar as suas gavetas. E até o próximo episódio. Ninguém vai falar nada, não? Achei que vocês iam se despedir. Corta agora. Agora a gente Tchau. corta. Teletubbies. Tchau. Ah, era. Tchau. Tinky Winky.